Boa noite, amados da ICCI, que a paz de Jesus esteja aí sobre o seu coração, sobre a sua família. Nós estamos aqui, no culto de oração, na igreja, os pastores, pastor Tony, pastor Carlinho, e eu estamos aqui clamando, orando pela igreja, orando por você, por nós também, E agora eu queria estar compartilhando com você uma palavra objetiva, para que você possa ser alimentado pelo Senhor, A palavra do Senhor é a verdadeira comida, Se você tem aí a sua Bíblia ou seu celular, você pode abrir aí em livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Vamos até o versículo 21. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No 15, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. No 17, também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amados, aqui está falando a respeito desta figueira, Aí tem várias coisas interessantes, coisas até que nos deixam pensativos, Sendo que aqui essas coisas aconteceram quando Jesus anteriormente tinha passado e entrado naquela chamada entrada triunfal de Jerusalém, onde ele parou, olhou para Jerusalém e ele chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou, Ele queria abrigar as pessoas como a galinha protegia os seus pintainhos, E ele chorou, porque ele viu quanto a humanidade estava longe de Deus. E aconteceu que ele entrou e ali fizeram aquela festa, botaram ramos, e aquilo foi muito intenso, porque Jesus sabia que aquele louvor que estavam dando a ele não era algo tão profundo e tão sincero, até porque em seguida eles já estavam entregando para ser crucificado, e na realidade aquilo foi muito intenso para Jesus, porque ele queria poder salvar a todos, mas a escolha é individual de cada homem. E aconteceu que depois de tudo isso, dessa entrada triunfal, a Bíblia diz que ele teve fome. E o que aconteceu o quê? Que ele olhou de longe e viu uma figueira, e essa figueira estava com muitas folhas. E a Bíblia diz que ele, chegando perto da figueira, empolgado pela fome que ele estava, naquele momento, ele deve ter pensado: eu vou comer um figuinho gostoso agora, aliviar um pouco a fome que eu estou. E ele diz que a Bíblia diz que ele não encontrou um fruto sequer. E o que aconteceu, ele amaldiçoou e disse que nunca mais coma, fruto de ti. E aquela figueira, depois eles passaram novamente lá, aquela figueira estava totalmente seca até a raiz. Agora vamos trabalhar aqui o que Jesus quis dizer com todo esse contexto, porque tudo que Jesus ministra, tudo que ele fez e faz, tem alguma coisa para ministrar no nosso coração, tem algum sentido, Então o que acontece? A primeira coisa,
o que chamava atenção, ó, na beira do caminho, né, uma certa distância tinha essa figueira que estava coberta de folhas, de folhagens. E o incrível é assim, ó, que era a época de primavera, e não era a época, o próprio Marcos disse que não era tempo de figos. Agora olha bem, isso é para a gente pensar um pouquinho, né, ficar até tentando entender. Se a Marcos disse que não era tempo de figos, por que Jesus então cobrou tanto dessa figueira? Como que ele iria cobrar figo de uma figueira que não precisava dar o fruto naquele momento? Agora tem um contexto aí bem interessante. A figueira, o que antecede a ela aparecer o fruto nela, são as folhas. Então, se uma figueira ela tinha folhas, consequentemente, ela tinha frutos. Uma figueira que não tinha fruto, ela está seca. E o fruto está dizendo assim, a folha naquela figueira, ela dizia, eu sou frutífera, eu tenho fruto para dar. Mas, no entanto, Jesus chegou e não viu nada. O que ele quis dizer conosco? Primeiro, muitas vezes nós vivemos de aparência externa e não cuidamos do interior, não cuidamos do nosso coração. O problema daquela figueira não foi não ter fruto, você entendeu? Porque Jesus não olhou para as outras figueiras e disse, olha, eu vou amaldiçoar todas vocês. A Bíblia diz o quê? Não era época de figos. E por que Jesus foi tão radical com esta e não mencionou para os apóstolos nenhuma das outras? Ele podia ter dito, amaldiçoei essa, agora vou passar por cada uma, porque elas não têm fruto. Amados, primeiro, as outras figueiras estavam secas, estavam sendo autênticas. Nós não temos o que dar no momento, não é o momento para nós darmos esse fruto. Nós não temos figos porque não é a época do ano. Havia uma sinceridade, não existia um engano como essa figueira. Essa figueira tentou se passar por algo que ela não era. Lógico que era só somente uma árvore. Mas, no entanto, Jesus de longe acreditou que nela tinha figo. Por quê? Porque ela tentava trazer essa mensagem. Ela tentou se passar por uma figueira cheia de figos, sendo que ela só tinha folhas, né? Então nós muitas vezes vivemos assim, de uma aparência externa. Amados, Deus não se impressiona com o externo. Deus não se impressiona com o coração, com a parte externa do homem. Deus está preocupado com o interior, com o coração. Deus quer sinceridade. Ele não quer que a gente viva somente de aparência. Ele não quer aquilo que o homem demonstre por fora. Muitas vezes está diferente. A Bíblia diz assim, que o homem é inclinado a se desviar dele. E que muitas vezes o homem o louva com os lábios, mas seu coração está longe. Era o caso dessa figueira. Ela estava tentando, lógico que eu estou tentando só trazer uma analogia, né? Figueira não fala, mas Jesus tem tudo um propósito. O que ele está ensinando para nós? Essa figueira tentava enganar, passar uma mensagem enganosa. Ela tentava passar algo irreal. E ela só tinha folhas. Que nós como cristãos não venhamos a somente ter folhas. A segunda coisa que o Senhor está querendo nos ensinar. A figueira aqui, ela estava somente revelando como estava o povo de Israel. Essa figueira somente com folhas, estava revelando como estava aquele povo da época. Eles viviam somente de aparência. O povo fariseu tentava mostrar algo que não era verdade. Exatamente como esta figueira. Eles jejuavam e ficavam abatidos,
para tentar mostrar para o amigo do lado: olha, eu estou jejuando. E botava aquelas túnicas lindas para tentar mostrar algo diferente do que estava dentro do coração. E quando Jesus falou dessa figueira, ele também estava falando para o povo da época, mostrando ao povo de Israel que eles estavam exatamente como esta figueira. E qual foi o resultado final dessa figueira? A morte. Aqui Jesus estava mostrando que o povo de Israel estava morto espiritualmente. E trazendo para nós hoje, quantas vezes nós somos como essa figueira, sem fruto? Amados, lá no sítio da igreja foi plantado naquele estacionamento muitos ficus, que são árvores que têm como função sombra, né? Então elas não são feitas para produzir fruto, elas são feitas para produzir sombra. Por isso foi colocado no estacionamento, para o seu carro ter sombra quando estacionar. Mas a figueira, a função dela principal é produzir figos. Ela tem a sombra, certo? Tem outros benefícios? Sim, tem. Mas o principal de uma figueira é o figo, o fruto final. E o principal dela, ela não estava fazendo. E além dela não estar fazendo, ela estava tentando passar uma mensagem de que estava. Este é o problema. Jesus não cobrou das demais figueiras porque elas não estavam tentando enganar ninguém. E esta aqui estava tentando mostrar algo irreal. E aqui mostrava que o povo de Israel estava... O que aconteceu? O final de alguém que conhece Jesus, que tem a revelação do Evangelho, que tem o Espírito Santo, e não produz frutos do Espírito, está morto. Alguém que já entendeu, mas não estou falando você que veio para o Evangelho agora, a pessoa já está 5 anos, já está 10 anos, e não produz frutos do Espírito, ele está morto. O final dessa figueira, por não ter fruto, foi secar até a raiz. Essa figueira representa o cristão que não tem fruto. Não adianta parecer santo como os fariseus e os religiosos de Israel faziam. Eles queriam ser vistos pelos homens como melhores, mais justos, que mais jejuavam, mais oravam, mais sacrificavam, mas era só falsidade. Era pura mentira. Ou se faziam querendo benefício humano, querendo receber honra de homens. Não era tempo de figos. Foi isso que o apóstolo Marcos falou, certo? Mas a figueira demonstrava viver a estação dos frutos. Não era primavera. Folhas e folhas. Daí vem Jesus e percebe que tudo era engano e hipocrisia. E proferiu juízo sobre aquela árvore, né? Outra coisa que Jesus está nos ensinando. Jesus está ensinando que Ele deseja que nós produzamos frutos em todo o tempo. A figueira tem um tempo determinado, certo? Chegou o momento, se eu não me engano, lá em Israel era perto de agosto que os frutos estavam maduros. Eu li alguma coisa. Naquele momento que Jesus cobrou dessa figueira, não era época de figos. Mas qual o ensinamento? No entanto, ele cobrou, porque ela tentou mostrar algo de irreal. Mas o ensino que Jesus está querendo nos mostrar, que o cristão, ele tem tudo, ele recebe todo o alimento, ele tem uma terra preparada no seu coração, tem uma boa semente, que é a palavra de Deus, e ele deve produzir fruto em todo o tempo. Mas eu era uma bênção há 10 anos atrás, eu orava e olha, o céu tremia. Mas hoje, eu orava, Deus fazia milagre, está aí hoje. Passou? Isso não existe mais. Deus fez, glória a Deus, foi glorificado, glória a Deus. E hoje? Nós temos que produzir frutos sempre. Agora a Bíblia diz que a soma da minha palavra é a verdade, certo? Aqui, Jesus parece que foi radical com essa figueira. Mas vamos ler um outro texto bíblico, que o próprio Jesus falou algo.
Ali Jesus quis ensinar algo para nós. Agora olha o que aconteceu aqui em outra situação. Em Lucas 13, do versículo 6 em diante, Lucas 13, versículo 6 até o 9, diz assim, é Jesus falando: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amados, aqui na primeira parte houve um juízo sobre a figueira que não tinha fruto, mas sim, o juízo não foi porque ela não tinha fruto, foi porque ela tentava enganar, se mostrando algo não verdadeiro, uma aparência enganosa. Ela tinha uma máscara, e a máscara, falando em máscara, né, bem propício para agora, era as folhas que estavam escondendo a falta de fruto dela. Aqui, esse senhor da vinha é o próprio Jesus, é ele falando aqui. E o viticultor, sabe quem é? É o Espírito Santo. O senhor da vinha disse aqui, é uma parábola, vamos trabalhar em cima disso, que ele vinha 3 anos nessa figueira procurando fruto, e ele não encontrava. E ele disse para o viticultor: você pode cortá-la, porque ela estava inútil na terra, posso plantar outra coisa no lugar. E daí o viticultor, o Espírito Santo, disse para o Senhor Jesus: Senhor, dá mais uma chance. Eu sei que faz 3 anos que você investe nela, ela está inútil aí na terra, né? Eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais, eu vou tentar escavar um pouquinho mais, eu vou tentar jogar um pouquinho mais de estrume, eu vou tentar dar uma atenção especial nesta que está com dificuldade de produzir frutos. Dá mais um aninho para ela, dá mais um tempo. Deixa eu ministrar o coração dela mais um pouquinho. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho nesta figueira. Deixa eu dar mais uma limpada, uma cavada, tentar botar mais um estrume em volta dela, para que ela de repente ela reaja, ela produza aquilo que até hoje ela não produziu. E se ela der fruto, eu salvei essa figueira. E se ela não der fruto de novo, daí você pode cortá-la. Amados, aqui fala daquele que foi enviado. Jesus disse: eu irei, mas eu voltarei. Eu enviarei o Paráclito como um consolador, ajudador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Ele, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, para que ele possa mudar de atitude e ele gere o fruto que ele não tem. Quem é que gera o fruto? O fruto de quem é? Frutos do Espírito. Quem é que gera o fruto dentro do homem? É o Espírito Santo. Ele é o viticultor. E ele pede para Jesus: Senhor, eu estou aqui, eu vou cuidar dessa figueira, dá mais uma chance para ela. Amados, o problema da primeira figueira não foi não ter fruto, foi a mentira. Não viva na mentira. Não tente passar algo irreal que não é verdade. Seja honesto, verdadeiro, como as outras figueiras que estavam lá em volta. Elas não tinham fruto, mas não queriam enganar. O viticultor, o Espírito Santo está tocando no teu coração agora.
Ele quer gerar arrependimento, mudança de vida, de atitude. Caia por terra as máscaras do engano. Deus não se deixa ser enganado, e ninguém pode enganar a Deus. É nós que nos enganamos a nós mesmos. Deixe o Espírito Santo gerar quebrantamento, arrependimento no seu coração, para que ele possa gerar os frutos do Espírito, para que ele possa mudar o seu coração, para que você não viva do externo, mas tenha experiências com ele, tenha vida no Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando por cada um dos irmãos que já estão ouvindo agora, assim, ao vivo, mas estarão ouvindo essa ministração depois também. Senhor, visita, Senhor, essas figueiras, Senhor. Se tem alguém, Senhor, que está tendo dificuldade de produzir esses frutos do Teu Espírito, Senhor, dons, eles passam, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que chegarão diante de Ti e vão dizer: eu profetizei em Teu nome, eu curei enfermos. O Senhor disse: eu não vos conheço. Não é o dom que faz a diferença, não é o dom que nos dá a salvação, não é o dom que mostra a nossa intimidade com o Senhor, mas é os frutos do Espírito que deixamos o Senhor gerar. É a presença do Senhor em nós, gerando esses frutos, que nos faz ser diferentes, nos faz ter atitudes de filho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita cada um, Senhor. Tu és o viticultor, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar em nós, como aqui o viticultor, nessa parábola, queria trabalhar nessa figueira. O Senhor possa usar a Tua palavra, usar situações, usar pessoas, situações como agora está acontecendo na nossa nação, no nosso planeta. Senhor, para que sejamos restaurados, possamos nos aproximar do Senhor e deixar o Senhor fazer em nós e através de nós. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus.